Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Sibéria. Ainda bem que tu me aceitou com coisa do meu filho aqui. Eu liguei, então eu vou ter que sair, mas ainda bem que tu viu. Boa noite, prazer estar aqui, viu, com vocês. Obrigada, Jocileide, nossa palestrante. Queria dar as boas-vindas a todos e todas à abertura do nosso primeiro Fórum Paraibano de Bem-Estar. O evento é uma realização do IFPB, do Campus Areia, com a parceria do Núcleo de Educação Positiva, grupo de pesquisa sediado no campus João Pessoa, a quem agradecemos a parceria. Também parabenizamos e agradecemos a todas as pessoas envolvidas na realização do primeiro Fórum Paraibano de Bem-Estar, em especial ao nosso produtor de eventos, Anderson Barros. Registramos e agradecemos a presença de todos vocês, da nossa coordenadora de extensão, Maria Gracilene, coordenadora de extensão do Campus Areia. Também agradecemos a participação dos professores do Campus Areia e de outros campi, dos estudantes do Campus Areia, do curso de administração, do curso de restaurante e bar, e principalmente aos estudantes do curso FIC em A Ciência do Bem-Estar, que foram a inspiração para esse evento. Gostaria de saber, Maria Gracilene já se faz presente, e Maria Gracilene, eu passo a palavra a você para dar as boas-vindas aos participantes do evento. Só um momentinho, eu estou com um probleminha aqui na minha câmera, bem rapidinho, você pode dar andamento, é bem rapidinho, já entro. Sim, com certeza. Queremos registrar e agradecer a presença de Diego Luiz, assessor assistente de aluno do Campus Areia, da professora Nádia Salles, da primeira palestrante da noite, Maíra Cordeiro, uma sumidade, já vou falar dela. Também da professora do Campus Agora João Pessoa, Ana Paula Souza Silva, da nossa querida Ana Paola, que é integrante do NEP. Muito obrigada por sua participação. E estou vendo aqui muitos alunos, nossos alunos queridos, e em especial, como eu falei, os estudantes do curso Fiquem a Ciência do Bem-Estar. Obrigada, gente, por estarem aqui. Grace, você já tem condições de dar sua boa noite? Acredito que não. Mas vamos dar continuidade, assim que possível, Maria Gracilene retorna. Eu vou agora, nós vamos, sem perder tempo, vamos à nossa primeira palestra da noite, certo? Lembrando a você que qualquer dúvida acerca da palestra, escreva sua pergunta no chat e no final da palestra nós vamos ter um momento de perguntas e respostas. Então, gente, prestem atenção nessa menina, Maíra Cordeiro, na linda Maíra Cordeiro. Ela é educadora positiva, professora, pesquisadora, coordenadora pedagógica, consultora e palestrante. É doutora e mestre em linguística e é apaixonada por pessoas e desenvolvimento humano. Foi coordenadora do primeiro curso de Psicologia Positiva da Paraíba. É colaboradora de projetos na UFPB e também no IFPB, e é cofundadora do Núcleo Paraibano de Psicologia Positiva, além de autora de um livro sobre psicologia positiva e educação.
Seu propósito de vida é ajudar a florescer pessoas por meio de uma educação afetiva, humana e solidária. Então, nós passaremos agora a palestra intitulada O Poder Transformador do Esforço, Mindset e Psicologia Positiva, com Maíra Cordeiro. Boa noite, Maíra. Boa noite, Sibéria, boa noite a todos que estão aí, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Eu vou começar aqui com a energia da gratidão, então muito obrigada, Sibéria, pelo convite, obrigada ao NEP, ao IFPB, que sempre está aí nessa parceria, e dizer que é um enorme prazer poder estar aqui contribuindo. Eu sempre digo, me chame que eu vou, me chame que eu vou. Então, é uma alegria muito grande poder contribuir aqui um pouco, não só com o que eu sei, mas com o que eu vivo. E poder ser instrumento para a transformação e para a evolução de tantas pessoas. Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Espero que a gente possa aproveitar. O maior desafio, acho que para um professor é falar pouco. Então, como ficou apenas 30 minutos, eu vou buscar compilar, trazer para vocês muito mais um conteúdo emocional, conteúdo inspirador do que necessariamente técnico. A ideia daqui é nos ajudar a refletir, nos ajudar a pensar, nos ajudar a transformar a nossa vida. Que esse, inclusive, é o propósito da própria psicologia positiva, muito mais do que trazer os conteúdos. Então, vamos começar, né? Vou saudar aí também todo mundo do IF, acho que já chegaram algumas pessoas, Cibele, enfim. Então, obrigada novamente pelo convite, vamos lá. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, pode deixar aí no chat, tá? Que eu vou responder com o maior prazer. Deixa eu colocar aqui para compartilhar. Ok. Então, a ideia de hoje é a gente conversar rapidinho sobre o poder transformador do esforço, né? O Mindset, Psicologia Positiva. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse termo Mindset, mas é um termo muito popular, que circula muito, mas às vezes a gente não compreende. E eu gosto muito de falar sobre esse assunto porque eu me considero uma história de esforço. Sibéria contou um pouquinho do meu currículo, mas eu sempre gosto de contar, falar de mim muito mais com o que eu sou do que com o que eu possuo, né? Com os títulos que nós possuímos. E eu sou, então, Maíra Cordeiro. Eu coloquei aí, pessoal, que eu quis desistir muitas vezes. Eu realmente, as pessoas que me conhecem sempre dizem, menina, tu é muito esforçada. E eu não sabia dessa teoria, né? Mas eu entendia na prática que o esforço me levava a algum lugar. Então, para vocês terem uma ideia, meu curso, meu ensino fundamental inteiro foi numa escola pública. Eu tinha que me esforçar muito. Foi todo numa escola pública. E aí, quando eu fui para a escola privada, no ensino médio, quando eu cheguei lá, para vocês terem uma ideia, eu não tinha visto física nem química, absolutamente nada. E eu cheguei lá na escola privada, eu digo, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Eu não sei de nada. E aí, fui me esforçando. Me esforcei. E o esforço, ele sempre foi o meu lema. E aí eu coloquei, né, muito esforço. Para vocês terem uma ideia, eu passei logo no curso de Direito, né, numa universidade aqui particular, e eu disse, não quero isso. Não quero porque eu amo ensinar, eu queria ser psicóloga e professora. Mas aí os caminhos me levaram para o Direito. Quando eu cheguei no primeiro período do curso, né, o ano seguinte, eu disse, vou fazer vestibular para letras. E aí eu fiz vestibular e passei. E para vocês terem uma ideia, eu fazia direito pela manhã, eu estagiava à tarde, eu comecei a estagiar no curso de direito desde o terceiro período, e eu fazia letras à noite. Então era muito esforço. E como eu coloquei aí, eu pensei em desistir muitas vezes. Pensei em desistir, pensei que não dava certo. E é essa relação entre os pensamentos que circulam na nossa mente que são os mindsets. Mais importante do que quem você é ou o que você conquista na vida é aquilo que você pensa, é como você pensa da vida. E muitas vezes eu quis desistir.
Muitas vezes, eu coloquei aí, minha mentalidade era fixa. Eu achava que tinha que ser boa em tudo, que tudo tinha que ser perfeito. E, ora, sucesso não vem junto com dinheiro e realização? Esse é um pensamento que muitas vezes vem até nós, que o sucesso, até porque é uma questão social. O que é que a sociedade diz? A pessoa bem-sucedida é aquela que posta no Instagram o carro novo, a viagem, a roupa. Isso é um padrão muito difícil, muito terrível. E por isso que tantas pessoas desistem, é por isso que tantas pessoas têm alguns problemas, aí muitas vezes ansiedade, depressão, porque, na verdade, não focam no que é importante. O que é importante para eu crescer na vida. Se vocês aprenderem só essa frase que eu vou falar, pode esquecer o resto da palestra. O que é importante para eu ter sucesso na vida? E sucesso não é dinheiro. Sucesso é eu conseguir construir a vida que eu quero, a vida que eu mereço e o lugar onde eu quero estar. E isso envolve sucesso profissional, sucesso pessoal, sucesso de vida. Isso compreende, por exemplo, eu quero acordar de manhã, poder olhar para o céu e contemplar. Isso é sucesso. E o mais importante de tudo isso é o esforço que eu empreendo dia após dia. A Carol Dweck, ela é a idealizadora desse termo. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre o livro dela, mas ela diz assim: você tem escolha. Os mindsets nada mais são do que crenças. São crenças poderosas, mas são apenas algo que está na sua mente. E você pode mudar a sua mente. Enquanto lê, pense aonde gostaria de ir e que mindset poderia levá-lo até lá. Às vezes a gente acha que as coisas são muito difíceis, mas a gente está na organização e no controle da nossa mente. É a forma como a gente pensa que identifica ou que nos ajuda a levar para onde a gente quer ou não levar. Esse é o livro Mindset, né? Um livro que ficou muito famoso, e aí eu não vou colocar para vocês, mas eu fiz a indicação aqui de um TED, né? Um TEDx da Carol Dweck. Se você colocar no YouTube, assim, TED Carol Dweck, vai aparecer esse TEDx. E é incrível, porque ela fala do poder do ainda. E o que é que acontece nesse livro? Ela é uma psicóloga norte-americana, e ela começou, deixa eu mostrar aqui para vocês, ela começou, né, a fazer algumas pesquisas, muito com crianças. Ela começou a pegar as crianças e pensar, o que é que faz uma pessoa ter sucesso e o que é que faz uma pessoa não ter sucesso? O que é que faz alguém se dar bem na vida e o que é que faz alguém não se dar bem na vida? E aí ela começou a juntar essas pesquisas, né? Por isso que a psicologia positiva, ela é uma ciência, porque há pesquisas, e ela percebeu o quê? Que existem duas formas de pensar. Ela identificou, então não é uma criação, é a partir de uma observação, ela percebeu que existem duas formas de pensar. Ou eu tenho uma mentalidade fixa, ou eu tenho uma mentalidade de crescimento. Então, ela percebeu que muitas crianças, quando estavam expostas a desafios, a determinadas atividades, o que é que elas faziam? Opa, vou ficar fixo. Então, são pensamentos assim, eu não sou inteligente, eu não consigo aprender matemática, nada dá certo para mim, se eu não passar, eu não sou inteligente, se eu não conseguir, eu sou um fracassado. Então, esse tipo de pensamento é um pensamento, inclusive, né, que a gente discute muito isso, corroborado pela própria ideia da educação, né, a educação básica, que faz o quê? A punição do erro. Então, eu estou lá na escola, tirei uma nota baixa, o que é que eu vou fazer? Vou ser punido com a recuperação. Eu vou chamar os pais, eu vou punir, eu vou criticar. O erro, ele é pouquíssimo visto como um instrumento de crescimento. É isso que faz o mindset de crescimento. O que é que ele diz? O que é que ele pensa? Ele diz, nossa, o erro é uma oportunidade de crescimento. Tá tudo bem, eu cometi esse erro, mas eu vou melhorar. Em que é que eu posso melhorar? Será que se eu me esforçar mais nisso, eu vou ter um resultado diferente? Veja, enquanto no mindset fixo, eu estou fixada num canto só, daqui eu não saio, porque eu não sou inteligente, eu não sou capaz, eu não tenho habilidades, o que é que o mindset de crescimento diz? Eu posso conseguir, se eu treinar, se eu me esforçar, se eu me desenvolver. E mesmo que aqui a gente tenha, por exemplo, um tipo de talento,
às vezes esse talento é desperdiçado pela maneira que a gente pensa. O mindset fixo, ele é um cadeadinho fechado, que faz com que a gente paralise, faz com que a gente se fixe num determinado ponto e daí não passe. E o que é que faz o mindset crescimento? Ele nos ajuda a florescer. Ele nos dá a energia para continuar. É aí que a Carol Dweck vai falar o poder do ainda. Quando alguém disser para você, eu não sei matemática, você vai dizer, ainda não sabe matemática. Você não aprendeu isso, você ainda não aprendeu. Quando você coloca o ainda, você está dando a possibilidade do processo. Você está dando a possibilidade da construção ao longo do tempo. E, na verdade, é isso que o ser humano é. Nós somos feitos de caminhos e possibilidades. Nós podemos escolher andar por esse caminho aqui. E nós podemos escolher andar por esse caminho aqui. No campo do desafio, o que é que o mindset fixo ele pensa? Primeiro, ele acha que a inteligência é estática. Portanto, ou você nasceu inteligente ou você nasceu burro. É aquela pessoa que te chama de burro, que nem existe burro. Então, é aquela história assim, menina, fulana é inteligente, eu não sou. Isso são frases que eu escuto muito dos alunos. Eu não sou inteligente, eu não consigo, eu não sou capaz. Então, é como se a inteligência fosse estática. Fulana é inteligente, eu não sou. O que é que o mindset de crescimento ele pensa? Nossa, a inteligência pode ser desenvolvida. Tá, tudo bem, talvez eu não tenha tanta facilidade nessa habilidade, mas se eu me esforçar, essa inteligência pode ser desenvolvida. No campo dos desafios, o que é que o mindset fixo faz? Evita desafios. No mindset crescimento, eu abraço os desafios. Por que eu evito os desafios? Porque os desafios podem me fazer errar. Os desafios podem me fazer fracassar. E para um mindset fixo, é melhor ele não tentar do que dar errado. No mindset fixo, ele diz, homem, traga para cá esse desafio, vamos lá, vamos fazer, vamos errar, vamos testar. Quase todas as histórias de sucesso do mundo são pessoas que abraçaram desafios, que cresceram, que erraram e que aprenderam com seus erros. A gente, às vezes, tem essa ilusão de achar que todo mundo que chegou lá, né, onde está, foi na facilidade, foi, a gente diz, né, por osmose, e não foi. Foi a custo de muito suor, de muito treinamento, de muito esforço e também de muitos erros. Daqui a pouco eu vou contar umas histórias para vocês. O que é que eles fazem com os obstáculos? Eles ficam na defensiva e desistem facilmente. A Carol Dweck, ela percebeu isso nas crianças. Ela percebeu que quando ela pegava um desafio, ela fez várias pesquisas e ela dava desafios para as crianças. E ela percebeu que algumas crianças, elas não gostavam de desafio e quando aquilo ficava muito difícil, ela desistia. E ela percebeu que outras crianças, eles faziam o quê? Tá difícil? Pois aí é que eu vou tentar. Ele persistia na dificuldade. Portanto, o mindset, ele também é construído ao longo da vida. Como eu disse, a maioria da sociedade, ela tá aqui, ó. O que é que a sociedade nos diz? Evite desafios para você não errar. Se você errar, se você não passar no vestibular, as pessoas vão falar de você. Se você tirar nota baixa, você vai ser criticado. A nossa sociedade, ela é fixa. A nossa sociedade, ela é punitiva. Cabe a nós, enquanto pais, mães, educadores, e nós mesmos, conosco, construir essa mentalidade de crescimento, né? Que o mindset, afinal de contas, é mentalidade. O que é que o mindset fixo, ele fala sobre o esforço? Ele diz assim, enxerga o esforço como algo infrutífero, ou pior, diz assim, menina, esforçar, que conversa. Eu posso me esforçar para aprender matemática que eu nunca vou conseguir. Ele acha que o esforço ele é infrutífero, é sem necessidade, não leva a lugar nenhum e não vai mudar a realidade, porque a realidade ela é fixa, eu não consigo. O que é que o mindset de crescimento ele pensa sobre o esforço? Ele vê o esforço como um caminho para a excelência. Pessoal, a melhor forma de eu caminhar para a vida que eu mereço, para a vida que eu desejo, para a construção dos meus sonhos é a partir do esforço. Eu sempre digo aos meus alunos assim, quando eu vou dar essa aula, eu digo, pessoal, olha só, a ciência descobriu que tem duas coisas, só tem um caminho para o sucesso de vida.
E aí eu digo que tem um lado bom e o lado ruim. E aí eles perguntam, qual é o lado bom? Eu digo que é só uma coisa. E qual é o lado ruim? É que é o esforço e que dá trabalho. Então, o esforço, ele dá trabalho, de fato. Mas é a partir desse trabalho, é a partir desse treinamento, é a partir dessa construção que você vai chegando lá. E eu digo isso porque eu me esforcei muito. Para vocês terem uma ideia, daqui a pouco eu vou terminar aqui para contar umas histórias. O que é que o mindset fixo ele pensa sobre a crítica? Ignorar feedback negativo e útil. Porque às vezes você recebe um feedback negativo que é bem útil. Poxa, aquilo não foi tão legal. Mayra, realmente, eu não me dei tão bem ali. O que é que eu posso fazer para melhorar? O que é que eu posso fazer para aprender isso? Isso é importante. O mindset crescimento, ele aprende com a crítica. Ele aprende, ele gosta desse feedback, ele diz, realmente isso aí eu poderia ter feito melhor. Ou, como é que você acha que eu poderia ter feito? É o aprendizado. O sucesso dos outros, mindset fixo, ele se sente ameaçado. É aquela pessoa que, opa, não gostei não que fulano se deu bem. Enquanto o mindset crescimento, ele encontra lições e inspiração no sucesso dos outros. Ele pensa, que coisa legal, fulano chegou lá, eu também posso conseguir. Como é que ele conseguiu? Será que se eu fizer parecido com ele, vai dar certo para mim também? É a inspiração. É a gente se inspirar pelo sucesso dos outros, é a gente se inspirar pela felicidade dos outros, é a gente se inspirar com as conquistas dos outros, mas principalmente a gente se inspirar a ser quem nós queremos ser, nos inspirar a ser quem nós desejamos ser. Quando eu penso nesse mindset fixo, qual é o resultado? Elas provavelmente se acomodam mais cedo e conquistam menos do que o seu potencial. Então, aquele pessoal que você vê aí reclamando da vida, porque a vida é muito injusta, porque eu não consigo, porque nada dá certo na minha vida, e isso vai se prolongando. E eu pergunto, qual é o objetivo que tem da vida isso? O mindset crescimento, qual é o resultado? Atinge níveis ainda mais altos de sucesso. Tudo isso lhes dá um maior senso de liberdade. A opinião que você adota a respeito de si mesmo afeta profundamente a maneira pela qual você leva a sua vida. Eu terei sucesso ou fracassarei? Farei papel de tolo ou me mostrarei inteligente? Serei aceito ou rejeitado? Vou me sentir vencedor ou derrotado? Essas são maneiras de pensar que vão fazer completamente a diferença na nossa vida. Eu vou contar a história de dois casos bem fáceis, bem simples. Um caso todo mundo conhece, que é o caso, por exemplo, do Cristiano Ronaldo. Eu gosto muito de contar essa história dele, e aí tem inclusive um vídeo que ele fala sobre isso. Eu entendo um pouco de futebol, embora jogue, viu, gente? Mas, por exemplo, há uma discussão muito grande de comparação entre Cristiano Ronaldo e Messi. E o Cristiano Ronaldo, ele diz assim, olha, o Messi, ele é um gênio. O Messi, ele pode treinar pouco e ele consegue se desenvolver porque ele tem uma habilidade muito grande. E o Cristiano Ronaldo diz assim, eu não. Eu, na verdade, sou um esforçado. E é muito interessante quando ele fala sobre isso, né? O quanto ele se esforçava mais do que os outros. O quanto os treinos dele são mais intensos do que os outros. E as pessoas que jogam com ele, todos eles dizem a mesma coisa. Então, quando a gente olha e mira aquela sensação, né, está lá Instagram, bonito, rico, milionário, etc., a gente esquece o por trás, né, o quanto de esforço, o quanto de treinamento, o quanto de energia que ele desenvolveu para chegar até lá. É essa a ideia que a gente precisa ter. E muitas vezes, eu não sei da história dele, mas ele pode ter sido, enfim, rejeitado durante a vida. O que é que fez a diferença? Ele não ter desistido. Outro caso que eu gosto muito de contar é uma autora que todo mundo gosta, né? Que é todo mundo não, né? Mas muita gente gosta, eu particularmente gosto, que é a J.K. Rowling, que é a autora de Harry Potter. Não sei se vocês sabem, mas ela foi, de forma resumida, ela começou a escrever Harry Potter, ela era mãe, enfim, estava cuidando da filha sozinha, né? Num país distante, recebendo um auxílio do governo. Então, ela sentava numa cafeteria e começou a escrever o livro. Sem nada, sem nenhuma perspectiva. Inclusive, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Ela conta nesse livro aqui, ó, Vidas Muito Boas. Isso aqui, na verdade, foi uma
um discurso que ela fez para a Universidade de Harvard. E ela diz assim, as vantagens do fracasso e a importância da imaginação. É um livro pequenininho, curtinho, que é só mas é incrível. Tem um momento que ela diz assim, eu era a pessoa mais fracassada que eu conhecia. Imagine, 30 e poucos anos eu não tinha nada, absolutamente nada, mas eu tinha um sonho. Ela escreveu os dois primeiros volumes de Harry Potter e começou a bater nas editoras. E ela bateu em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais de 10. E ela escutava coisas como, seu livro é horrível. Quem vai querer ler sobre bruxaria? Esse livro é muito mal escrito. Não vai dar em nada. Você é ruim. Você, enfim. Esse tipo de comentário. E ela persistiu. E ela se esforçou. Pode ser que ela tenha mudado a história. Provavelmente ela deve ter aprendido e ter se modificado, enfim. Até que ela chegou em determinado momento em que ela fez a publicação do livro. E é um dos livros mais importantes da literatura infanto-juvenil. Contei 2 casos de pessoas muito famosas, mas eu vou contar um caso de uma pessoa simples, ou comum, como se diz, né? Quando eu estudava na escola, eu estudava com 2 colegas. Um queria fazer medicina, o outro queria ir para o ITA. E os dois, esse do ITA, ele era muito inteligente. Só que ele era pouco esforçado. Ele achava que a inteligência dele era superior e ele não precisava mais de nada. Ele brigava com os professores porque queria só 10, ele não aceitava os erros e estava lá. Ele adorava o holofote de ser inteligente. Enquanto esse outro era muito esforçado. Fazia cursinho, tentava, estudava, fazia de tudo. E naquela época eram vários vestibulares, não é como é nem hoje. Não é que fosse mais fácil nem mais difícil, mas era um pouco mais concorrido, porque você podia fazer, enfim, vários vestibulares. E aí chegou o dia do vestibular e os dois foram fazer. Certo? Esse meu colega do ITA não passou no ITA. O meu colega da medicina não passou na medicina. Só que existia uma coisa muito diferente entre eles dois. O meu colega lá do ITA, ele era um mindset fixo. Então, para ele, foi um fracasso total não ter passado no ITA. Então, vamos lembrar o que é que o mindset fixo faz. Eu não quero desafios, eu quero uma zona de conforto e eu prefiro fazer o quê? Me acomodar. Então, ele desistiu do sonho de ir para o ITA, fez o vestibular aí na universidade, não sei se foi de Pernambuco ou da Paraíba. Hoje, trabalha num lugar bacana, mas não construiu o sonho que ele queria. Esse meu outro colega não passou da primeira. Ele fez mais de 15 vestibulares ao redor do Brasil inteiro, até que ele passou. Fez todo o curso numa universidade pública. Quando ele terminou, ele foi fazer a residência. Ele não satisfeito, ele decidiu fazer residência em neurocirurgia, que é a residência mais concorrida do Brasil. Ele passou na residência em neurocirurgia no Rio de Janeiro, fez a residência, hoje ele voltou para o Rio Grande do Norte, e essa semana passada ele estava palestrando em inglês, ele já foi para a Rússia palestrar, e ele é um dos melhores neurocirurgiões do Rio Grande do Norte, e já é conferencista nacional e internacional. O que é que ele fez de diferente? Poder do esforço. Qual é o caminho que eu vou seguir, então? Como é que eu vou crescer e aprender com os erros? É fácil? Não é. É um trabalho. É difícil a gente estar numa sociedade que nos cobra, que cobra que a gente tenha tudo perfeito. A gente tem que passar, a gente tem que casar, a gente tem que ter filho, a gente tem que ter estabilidade emocional aos 25 anos, aos 30 anos. Por isso, é um trabalho mental a gente poder entender que existem muitos caminhos para seguir e que eu posso escolher esse caminho e que esse caminho é viável, sobretudo pela maneira como eu penso, pela maneira como eu falo, pela maneira como eu compreendo a mim mesma. Opa. Peraí, gente, que eu apertei aqui. E é aí que entra o poder do ainda. O esforço, ele também envolve risco, e um alto risco. Só que para o mindset fixo, o grande esforço é que é um risco. Imagine, meu Deus, eu vou me esforçar e isso vai ser um risco, porque se não der certo, eu vou ter perdido tempo. O que é que o mindset fixo ele diz? A ideia de se esforçar e mesmo assim fracassar e ficar sem desculpas é o pior temor do mindset fixo.
Mindset fixo é aquele que perde o jogo e bota a culpa no juiz, é aquele que bota a culpa na prova, é aquele que bota a culpa no professor, é aquele que bota a culpa na mãe, no pai, em qualquer pessoa, menos nele. Menos olhar para ele e dizer assim, o que foi que eu errei, o que é que eu posso melhorar. Porque para o mindset de crescimento, sabe qual é o risco? É o pouco esforço. Ora, se eu tenho um vestibular para fazer e eu me esforço pouco, isso é um grande risco. Se eu quero passar num concurso e eu estou me esforçando pouco, isso é um grande risco. No mindset crescimento, é quase inconcebível desejar ardentemente alguma coisa, acreditar que há uma possibilidade de consegui-la e nada fazer para atingir o objetivo. O mindset de crescimento, ele acredita que isso é um processo, que é o ainda, que é uma construção, que pode não vir num determinado momento, mas que o esforço vai me fazer levar, como uma plantinha que a gente rega. A Carol Dweck, ela diz que sucesso significa ser o melhor de você mesmo, não ser melhor do que os outros. O fracasso, ele é uma circunstância e não uma condenação. Segundo ela, o esforço é a chave do sucesso. É você entender que o fracasso, que o erro, aquele projeto não deu certo, a minha empresa não deu certo, não faz de você um fracassado, faz daquela situação uma situação que não deu certo. É a gente aprender com os erros, é a gente aprender com essas lições e é a gente acreditar que a gente sempre pode recomeçar, que a gente sempre pode aprender com as nossas falhas, que a gente sempre pode aprender com o que a gente é. E essa é a melhor comparação. Ser o melhor de mim, não ser o melhor do outro. Então, com isso, eu agradeço e digo o seguinte, que é possível construir a realidade que você deseja e que você merece, compreendendo e identificando o que a sua mente produz. Claro que eu teria muito mais para falar aqui, por exemplo, que não é tão simples assim o mindset fixo, que ele existe e que ele vai existir em alguns momentos. Não significa que a gente vai acabar com o mindset fixo, ele nunca mais vai existir, não. Eu sempre digo que é assim, fica um anjinho aqui de um lado e outro do outro, um falando de cá, outro falando de lá. Vai ter momentos que você vai estar para baixo. Ai, que desânimo, não estou afim hoje, estou me sentindo triste, nada dá certo na minha vida, tá tudo bem. É você olhar para você e dizer assim, isso é apenas um pensamento e isso vai passar. E também dar ouvidos àquela inspiração, aquela vozinha que te coloca para cima, que te mostra os caminhos e diz assim, você tem possibilidades. Você tem possibilidades. Você pode construir e você pode reconstruir. E eu me lembro, e é só para finalizar, se vocês tiverem alguma pergunta ou alguma mensagem para mim, coloquem aí no chat, vou deixar aqui também meu Instagram para vocês entrarem em contato. E eu lembro que quando eu terminei o doutorado, eu disse, eu vou falar sobre essas coisas, vou estudar psicologia positiva, vou estudar coaching. E a primeira palestra que eu fiz tinha 5 pessoas. E hoje eu já falei para mais de 10.000 pessoas. Porque eu não desisti. Porque no começo eu dizia, meu Deus, esse vídeo tá horrível. Eu vou melhorar. O que é que eu vou fazer? Porque no dia, essa palestra eu disse, posso melhorar. Porque eu conseguia ver o meu potencial, mas sobretudo eu conseguia ver o meu esforço de tentar, de melhorar, de pesquisar, de construir, de cair e de levantar. Esse é o principal, porque o esforço ele está muito ligado com a resiliência, que é a capacidade que eu tenho de reconstruir, de repensar, de refletir. E o objetivo maior de qualquer ser humano dentro da psicologia positiva, qual é o objetivo principal? Florescer. Não é a gente ser apenas feliz, é a gente florescer pelo caminho. Eu agradeço demais o convite da Sibéria, do campus do IFB Campus Areia. Desejo a vocês um excelente evento, que Deus abençoe. Fico muito, muito, muito feliz. Eu entro sempre em flow quando eu posso falar sobre isso. E tem algumas pessoas aqui, enfim, fazendo os comentários. Então, um grande abraço e muito obrigada.
Maíra, a gente é que agradece a sua disponibilidade, agradece o seu carinho, cuidado. Nós só temos aqui elogios no chat a você, tá? E temos uma pergunta. Lucineide, quer fazer uma pergunta à Maíra? Pode ficar à vontade. Professora. Boa noite a todos. Boa noite. É doutora Maíra, né? Como trabalharmos o mindset em meio àquela vozinha que paira sobre a nossa mente, o ganha-perde, o ganha-perde. Porque em torno desse ganha-perde, a gente pensa só no nosso eu, né? A gente pensa só em ganhar, em perder menos. E para ganhar, muitas vezes, a gente sai como um carro desgovernado, sem olhar para quem está do lado, né? Sem olhar para... não olhando com empatia. E eu gostaria de saber o seu ponto de vista. Certo, Lucineide. Obrigada pela sua pergunta. Bom, eu vou responder de forma bem prática, certo? No livro aqui, a Carol Dweck, ela diz o seguinte, certo? Quem quiser ler o livro, vale a pena. Eu digo para todo mundo, viu, gente? Ela diz o seguinte, que, na verdade, Lucineide, é um processo. Todos os dias a gente precisa conversar, a gente precisa refletir sobre isso. Uma das possibilidades, ela diz o seguinte, vamos nomear o nosso mindset fixo. E você pode escolher um nome, por exemplo, a crítica, a chata, dependendo, óbvio, do que aquele mindset significa para você. Porque a gente sabe o que é que, por exemplo, o meu era um erro muito grande, eu tinha um medo muito grande de ser julgada, de ser criticada. Então, eu chamava de Ariane a crítica. Esse é o nome do meu mindset fixo. Então, quando ele aparece, Lucineide, ele não vai embora, tá, gente? Não se iludam que, Maíra, você tem o mindset fixo? De vez em quando ele aparece por aqui. Eu digo, rapaz, tu já chegou, vai ser essa, bora conversar? Aí, é sério, você chama o seu nomezinho lá e vai conversar com ele. E você dialoga, você acolhe, você compreende. O mais importante é você tomar consciência de que ele existe. Porque qual é o problema? É você ser tomado por esse mindset fixo e você não ter consciência, e você deixar que isso se transforme numa bolha e, principalmente, se transformar numa verdade. Porque, por exemplo, eu sou uma fracassada, e você vai alimentando, eu sou uma fracassada, realmente eu sou uma fracassada, e você vai alimentando. Quando vem o pensamento, eu sou uma fracassada, você diz, opa, a Ariane chegou, aí você vai inventar aí o seu nome. Aqui ela dá várias... Nádia, bem divertida. Você vai ver que ela é bem divertida. E você traz um pouco do humor, né? Mas crítica, tu já chegou aqui, bora conversar? E aí você faz o trabalho interno, você faz o diálogo. Outra questão, se for muito difícil para você fazer isso, óbvio, aí é buscar, por exemplo, uma terapia com um psicólogo. Porque, como eu disse, isso vai depender do nível de cada um. Para alguns, o mindset fixo ele é muito pesado, né? Porque ele vem de uma construção social, às vezes vem de uma construção familiar. Então, nem sempre você vai conseguir lidar sozinho. Então, assim, tá com dificuldade de lidar, procura um psicólogo, procura um terapeuta, faz alguns cursos, mas o ideal Nádia, sem julgamento. Não julga o bichinho, não, que ele... Olha, o mindset fixo, ele não quer o nosso mal, ele tá ali também para nos proteger. Então, por exemplo, de nos assumir riscos. Você tá ali, você vai, sei lá, atravessar uma rua. O mindset diz logo, mas rapaz, tu pode morrer, isso aí não vai dar certo. Então, muitas vezes, o lado negativo do nosso cérebro também é bom, porque nos faz não assumir riscos, nos protege. Então, é legal escutar, vamos escutar o que ele tem a dizer. Tem dia, principalmente aí as mulheres com TPM, que dá aquela depressãozinha, deixa a depressão chegar, fica aqueles pensamentos bem tristes, e o outro dia volta. Então, você pode construir, a partir desse diálogo interno, dessa consciência, dessa conscientização, desse trabalho todos os dias, e caso você não consiga, aí seria interessante fazer uma busca, por exemplo, para uma ajuda profissional. Mais alguém? Muito obrigada, Maíra. Mais alguém tem pergunta para ela? Acredito que não. Maíra, olha, muito obrigada por sua participação no nosso evento.
através da palestra, né, que você acabou de ministrar. Obrigada por nos mostrar um outro olhar, né, sobre os nossos desafios, os nossos problemas, as nossas dificuldades. Né? Obrigada por nos mostrar o poder do ainda e do esforço, né? Que nós possamos ter um mindset de crescimento e que possamos cultivá-lo, né, de uma forma consciente. É por isso que nós temos eventos, nós estamos fazendo esse evento, né, para que todos tenhamos consciência. Gostaria agora de dar o meu boa noite, antes de passar a palavra para Jocileide, a Maria Gracilene, para ela dar as boas-vindas como coordenadora de extensão do Campus Areia. É possível, Graci, agora? Eu acho que não. Meu microfone está ligado, tá? Tá sim, Graci, pode falar. Boa noite. Imagem, eu ainda estou com um probleminha mudei para o celular, mas continua. Eu acho que é a internet, não sei. Antes de tudo, gostaria de parabenizar, principalmente nossa servidora do IFPB Areia, pela sensibilidade, Sibéria, Nádia, que foi um projeto de anos atrás, né? E Sibéria esse ano encabeçando. Parabéns, Sibéria, por essa sua sensibilidade em trazer esses temas tão importantes para a gente, principalmente depois de um período de inclusão, né? Eu digo assim, a gente se afastou, mas precisou, né, esse isolamento para que a gente observasse as coisas com outros olhos e ressignificasse muita coisa no nosso dia a dia. A humanidade precisava disso. Infelizmente, às vezes sozinhas, nós não temos condições de ultrapassar essas barreiras e ressignificar muito do nosso dia a dia, né? Como são os casos do pensamento acelerado, né? Que Maíra define, e outros autores já vêm estudando muito bem, como mindset, né? Como essas ideias sempre nas nossas cabeças. Eu já usei esse livro para quem pagou empreendedorismo comigo, é uma das indicações, Maíra, e a gente está despertando isso nos nossos alunos. Lhe agradeço demais, né? Confirmo, reproduzo e comungo das palavras de Sibéria, né? Com muita gratificação e honra ter você no nosso evento e nessa noite, trazendo essa temática tão importante. Muito obrigada, meu povo. Obrigada, Gracilene, a coordenadora de extensão do Campus Areia. Agradecemos a doutora Maíra Cordeiro mais uma vez. E agora nós vamos ter a nossa segunda palestra da noite. Olha só o tema: resiliência na educação. Né? Estamos todos nesse contexto educacional. E a palestrante é Jocileide Bido. Ela é pedagoga do campus João Pessoa e é membro do NEP, que está apoiando este evento. Jocileide, boa noite. Bem-vinda. Boa noite. Boa noite a todos e todas. É uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje. Primeiro, eu quero parabenizar toda a equipe, né, pela iniciativa, a organização desse evento, pelo que tenho percebido uma rede de apoio, né, estar junto nessa organização. E agradecer principalmente a você, Sibéria, pelo convite, de estar aqui compartilhando um conhecimento que é tão caro para mim. Trabalhar sobre, discutir resiliência, educação e essa relação com a força psíquica, né? Então, eu quero saber se vocês estão me escutando bem. Sim. Tá, pronto. Então, queria agradecer, né, por mais que seja um assunto extremamente abrangente, né? Muito, por exemplo, no caso de falar em mindset, você está falando de um eixo da resiliência, de um ponto, né, de
alicerce. Então, resiliência é um assunto complexo. É bem desafiador para mim estar nesse momento aqui, tendo meia hora para falar sobre o assunto. Mas, assim, gostaria de colocar para vocês o livro que respalda a minha fala, que é esse, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, estão vendo? O Poder da Resiliência, de Rick Hanson, é um autor, ele é neurocientista, e tem esse outro livro, que é de Christina Berdent, que é estratégico para quem quer entender sobre resiliência. Então, são autores que são da área da psicologia positiva e da neurociência, né? O Rick Hanson, principalmente. A ideia, né, desses autores, a partir de Martin Seligman, que é o precursor da psicologia positiva, e esse assunto é ancorado na psicologia positiva também, ele vai discutir a necessidade de nós, né, discutirmos, eles discutem a necessidade de nós entendermos como o ser humano ele pode funcionar de forma equilibrada, né, de forma ótima. E aqui eu parto de 3 princípios que são básicos, principalmente para o Rick Hanson, e quando eu vou estudar a Christina Berdent, que é essa segunda autora, e vou trazendo também o Martin Seligman, dentre outros autores, eu vou conseguindo situar as questões, os elementos que perpassam a resiliência a partir de 3 grandes necessidades básicas, que são as necessidades de segurança, de satisfação e de conexão com você e conexão com os outros. Então, são esses 3 pontos, né? Esses 3 eixos de segurança, de necessidades que precisam ser garantidos para que uma pessoa ela consiga desenvolver resiliência, né? E aí, nesse sentido, né? Porque vai gerar força psíquica o respeito a essas 3 necessidades. Então, a gente sempre tem muita dificuldade de olhar para as nossas emoções, né, de entender, porque nós temos uma cultura que não nos favorece olhar para os nossos sentimentos, né? Então, olhar para os sentimentos tem tudo a ver com energia psíquica, né? Então, você olhar para si, sair do piloto automático, né, tem essa relação. Então, eu gostaria de fazer o exercício, né, para que agora a gente conseguisse olhar para si, identificasse quais são os sentimentos que estão vivos em você agora. Olhando para os pontos, para o misto, né? Em geral, a gente não tem esses sentimentos tão plenos. Pode ser que a gente esteja no momento de euforia, né? Que algumas pessoas. Mas tentem olhar, esse exercício é muito importante para que a gente gere energia psíquica, porque quando você vai percebendo os seus sentimentos e você vai identificando que, de alguma forma, existe algum viés negativo, faz-se importante pensar em perspectivas que possam equilibrar essa energia psíquica. Então, olhando para si, é um dos pontos importantes, né, que estão relacionados à conexão. Então, uma questão que me inquieta, eu tenho escutado muito, nossos filhos precisam ser frustrados para desenvolver resistência psíquica. Isso me inquieta muito, porque, para mim, é uma questão tão agressiva, né, dependendo do contexto. E aí eu vou apresentar para vocês um personagem que ele tem um ambiente, né? Estou colocando ele vive num ambiente que é desfavorável, e até que ponto a gente pode pensar em frustração a depender do ambiente e do contexto de uma criança. Mas os pontos de discussão para a gente agora, considerando essa meia hora que nós temos, por que investir em recursos mentais para o fortalecimento da resiliência, entendendo que esses recursos mentais, eles são próprios, né, de todo ser humano possui a capacidade, mas a depender do contexto, das vivências, da própria biologia, né, dos aspectos biológicos, elas podem ser comprometidas, e a gente vai falar um pouco porque a necessidade de investir nesses recursos para que a resiliência seja resgatada, ou a energia psíquica. E essa dinâmica, né, que eu falei de um personagem vulnerável, que recursos mentais é possível desenvolver para a colaboração, para o desenvolvimento da resiliência num determinado ambiente educacional. Eu gostaria muito que essa meia hora não fosse apenas minha fala,
que vocês já se posicionassem, assim, que a gente vá dialogando, que não fique apenas uma vertente de entendimento, porque é uma vertente aqui, a partir de alguns autores, a partir da minha experiência, mas ela fica limitada se ficar a partir só da minha fala. E eu vou trazendo, durante a minha apresentação, alguns estímulos para que vocês participem, e eu gostaria muito que a gente conversasse, que fosse um espaço para dialogar. Então, eu falei sobre essa necessidade, né, de garantir o atendimento de 3 grandes necessidades básicas, né, para ter corpo e mente saudável, de acordo com esse autor que eu destaquei para vocês, que é o Rick Hanson. Então, ele discute ele coloca que a segurança, que é uma área que é ativada, o sentimento, né, de segurança é ativado no tronco cerebral, que é a área considerada mais primitiva do cérebro, e sua essência é a necessidade de manter-se vivo até a certeza de que não será criticado ou julgado se perguntar, se opinar, se compartilhar ideias. Isso pensando num contexto de sala de aula, né, porque a gente está fazendo aqui a relação com a educação. Então, nós precisamos de sentimentos de preservação da liberdade e de desenvolvimento de oportunidades, né, de desenvolvimento da autonomia, para que esse sentimento de segurança seja satisfatório. Como nós sabemos, nossa cultura, né, a cultura brasileira, ela é muito situada, isso é uma interpretação minha, na relação, claro, baseada em Paulo Freire também, na relação opressor e oprimido. Então, o opressor, né, que chega aqui, o europeu, escraviza indígenas e traz africanos também para escravizar. Então, essa é a nossa Constituição, né, é a Constituição da nossa sociedade. Então, essa questão da segurança, né, do respeito às falas, isso é muito novo, né, é da década de 90 que estudos vêm mostrando a necessidade de desconstruir essa cultura. E aí essa perspectiva da resiliência vai nesse sentido, da gente pensar o ambiente escolar, né, como um espaço em que pode-se sentir segurança, pode-se desenvolver conexões saudáveis, pode ser um espaço de satisfação. Está nas nossas mãos, né, como educadores, profissionais da educação, transformar essa realidade, né, intervir. A gente sabe que é uma cultura que está arraigada, mas a gente precisa reconhecer isso. Nós precisamos reconhecer a nossa Constituição, né, enquanto sociedade, e que ela é violenta, sim. E o mais grave, ao meu ver, é que é uma violência que é naturalizada. Então, quando a violência é naturalizada, né, a crítica, o julgamento, se torna muito mais difícil, né, de superar. Então, eu interpreto que o ambiente ele tem uma força, sim, né, na constituição da resiliência. E aí, pensando no ambiente escolar, que situações podem ser vividas no ambiente educacional e podem gerar sentimentos de segurança, vamos dizer, numa criança que vive num contexto que é de muita vulnerabilidade, né? Eu estou saindo do protótipo do aluno ideal, né? Aquele que tem muita dificuldade de aprender. E aí eu queria que a gente conversasse. O que é que vocês acham, né, desse ponto de vista? Que situações, né, a gente pode proporcionar num ambiente escolar para que esse sentimento de segurança seja apropriado? Podemos falar? Alguém quer falar? Para a gente interagir? Estamos escutando. Boa noite. Sim. Boa noite, querida Jusileide. Pensando no nosso ambiente escolar, eu fico imaginando que o processo da escuta atenta é um processo que pode promover para o nosso aluno essa sensação de confiança e de segurança, sabe, Jusileide? Sim. Porque muitas vezes eles não têm isso na casa deles, né? Sim. E às vezes a gente como pessoas que estão ali como professores, como atuantes da educação, a gente pode até achar que eu estou perdendo tempo, se eu for escutar o aluno, vai passar o tempo da aula, mas eu já não vejo assim. Eu acho que a gente tem essa
esse potencial de promover para o nosso estudante essa sensação de confiança e segurança a partir da escuta, a partir da aceitação e do acolhimento das suas vulnerabilidades, por exemplo. Sim. Então, Ana Líbia, é exatamente essa. Essa é uma questão, né, que vai trazer segurança. Quando o aluno ele realmente se sente seguro, ele... Cadê aqui, meu Deus? Quando ele se sente seguro no ambiente, né, escutado, está aparecendo aqui só para a apresentação, ele termina que traz para ele esse sentimento, né, essa sensação de segurança. E essa sensação de segurança, ela vai alimentar uma energia, né, essa energia psíquica que é mobilizadora da resiliência. Então, assim, a gente sabe que o espaço escolar, eu não sei até que ponto, hoje eu não vivo em sala de aula, mas eu já estive em sala de aula, né, como professora, e sei o quanto é arraigado essa questão nos próprios estudantes de criticar, né, uma pergunta que não é considerada pertinente para um determinado conteúdo, e o quanto o professor tem a possibilidade de desconstruir esses posicionamentos, né, em sala de aula e valorizar qualquer intervenção dos estudantes para trazer esse sentimento de preservar esse sentimento de liberdade, de desenvolvimento da autonomia a partir dos níveis que eles já têm, né, do nível de desenvolvimento, que tem os que estão mais avançados e outros menos. Então, uma outra questão, né, que não dá para falar sobre resiliência sem falar em satisfação, né, nós precisamos equilibrar os nossos sentimentos, né, de adversidade, os desconfortos que perpassam a nossa vida, as adversidades, a partir da satisfação. E aí, para Rick Hanson, que é o autor principal que eu respaldei para organizar essa apresentação, ele vai discutir que, por meio de exames de ressonância magnética, né, em pesquisas, eles identificam aquelas pessoas que têm um nível de satisfação mais elevado e o quanto isso como é que eu posso falar? Em relação à energia psíquica, né? O quanto isso alimenta a energia psíquica, que é a força que mobiliza o ser humano. Então, para a satisfação, nós lidamos com ela nos aproximando de recompensas em diferentes dimensões da vida. Então, nos relacionamentos, né, quando eles são respeitosos, principalmente nos respeito às diferenças, a gente tem a prática da escola de não respeitar as diferenças, a gente sempre, em geral, evidencia o melhor aluno, porque teve as melhores experiências, teve as suas necessidades contempladas, e a gente termina reforçando um comportamento, né, de exclusão, de indiferença para aqueles estudantes que não tiveram essas necessidades atendidas, e o quanto é importante que os educadores se apropriem da ideia de quanto mais gerar satisfação no ambiente escolar, mais a criança tem a condição de aprender melhor, porque ela vai se sentir mais confortável para desenvolver atividades intelectuais, o adulto, né, profissional, para desenvolver melhor suas atividades profissionais, e do ponto de vista de dar valor, valorizar também a atividade física, né, a evolução física, pensando esse espaço da escola com essa complexidade. Então, para a gente ir conversando também, que situações podem ser vividas no ambiente educacional que é capaz de gerar satisfação nas pessoas, né? Pensando os profissionais da educação e os estudantes. Então, que situações, né, podem ser promovidas para que o ambiente institucional ele seja atrativo, para que haja satisfação? E a gente consiga deixar esse ambiente confortável para que o estudante tenha a condição de sair do seu contexto, muitas vezes difícil, para um contexto mais favorável, que seria um ambiente escolar que proporcione satisfação. Quem quer falar ou não? Vocês querem só me ouvir? Eu acredito que um ambiente acolhedor, né, não só para os discentes, mas principalmente para os docentes, sabe? Quando
nós, enquanto professores, temos uma capacitação para isso, ou assim como vocês, né? Você, Marisa, que expôs anteriormente, tem essa capacitação, essas habilidades, né? Nós, enquanto docente, deveríamos também ter essas técnicas a ponto de ter ciência e poder nos trabalharmos enquanto docentes para desenvolver essas técnicas, principalmente de acolhimento a nós mesmos, enquanto profissionais, como também ter mais sensibilidade com os discentes, aqueles que a gente recebe, né? Então, como o professor ele é um canal, né, nós envolvemos mais pessoas como os discentes, é um professor numa sala de 15, 20 alunos, eu acredito que ficaria muito favorável se nós desenvolvêssemos ou tivéssemos cursos de capacitação técnica para desenvolver essas habilidades acolhedoras. Pois é, isso. Como é teu nome? Gracilene. Gracilene, muito obrigada pela participação, pela sua contribuição. É bem importante, né, que a gente veja essa ótica, porque, assim, segundo esses autores da área da psicologia positiva e da neurociência, eles colocam muito, não há possibilidade de um cuidador ele cuidar bem se ele não se sente cuidado. Então, o primeiro referencial é esse sentimento de que eu sou respeitada na instituição, eu sou respeitada na minha família, eu sou respeitada em todos os ambientes. Porque quando eu me sinto cuidada, respeitada, eu consigo cuidar melhor. Quando o ambiente é totalmente desfavorável, né, no contexto do professor, que a gente sabe que é muito desafiador, ele não consegue cuidar, ele ou ela não conseguem cuidar bem do outro, porque ele não está se sentindo cuidado. Então, esse sentimento de satisfação nos relacionamentos, no ambiente profissional e no ambiente familiar, isso interfere muito na qualidade das aulas, né, e na qualidade dos relacionamentos que são gerados desse professor com os estudantes. Então, é algo que a gente precisa estar muito atento, inclusive olhando para estratégias de autocuidado, né? Porque a gente também tem uma responsabilidade, né, de cuidar de nós mesmos, tá? Atento àquilo que não nos satisfaz, né? Se você gosta de ouvir música, coloca uma música logo de manhã antes de ir para a escola, ou à tarde, sei lá, antes de ir para o ambiente de trabalho, tomar um sol. Então, a gente precisa pensar em estratégias de autocuidado para a gente conseguir cuidar também. Então, é Sibéria. Nós temos um aluno com a mão levantada para a pergunta, Márcio. Pode falar, Márcio. Pode falar, fique super à vontade. Eu vou pedir desculpa aqui, que hoje estão brincando aqui na frente da minha janela, mas espero que não esteja atrapalhando tanto. Oi, Márcio, pode falar, seja muito bem-vindo, viu? Eu agradeço a sua pergunta. Boa noite, me chamo Márcio, sou natural daqui de Areia, e como não falar, né, dos gigantes da educação, né? Como não falar de pessoas que têm muitos valores agregados. E além do conteúdo dado pela senhora, o que me chamou a atenção foi que para tudo isso, num ambiente harmônico, seja na sua vida pessoal, na sua vida educativa, existe o respeito entre ambas as pessoas. Quando há o respeito, há a harmonia, né? Costuma-se ver, tem um autor chamado George Newton, que ele fala assim, uma pequena palavrazinha que fala que foi por avistar longe e hoje estou sobre ombros de gigantes. Então, se hoje nós somos o que somos, é através da educação. É um modo de ensinar, um modo de interpretar, um modo de interagir com os alunos, faz com que aquele aluno leve aquilo para a vida toda. Sim. Então, acho que é mais ou menos isso que eu queria deixar aí, a gratidão a todos vocês que fazem parte da educação e que nos levam a ver mais longe.
Então, essa consciência de que o professor, a professora são modelos, né? Ele é um modelo, ela é um modelo, porque muitas vezes, em várias situações, né, considerando o nosso contexto de um país, né, que é de terceiro mundo, o índice de violência é muito alto, o índice de feminicídio, assim, que está dentro desse contexto, né, de violência contra crianças, violência contra adultos, essa condição financeira precária, com índice de desemprego altíssimo, isso tudo interfere, né, nas reações das pessoas, no comportamento delas, e principalmente dos estudantes, porque crianças até 12 anos, segundo esses estudiosos, eu acredito muito nisso, eles são como esponjas, eles assimilam tudo que está naquele ambiente, até os 12 anos, principalmente. Quer dizer, a neurociência defende que o cérebro é plástico, né? Que nós temos uma neuroplasticidade, que o ambiente em todas as nossas, em toda idade, né? Toda faixa etária, a gente é capaz de aprender, sim, e assimilar as experiências, mas principalmente de 0 a 12 anos, ele é muito mais plástico. Então, o contexto em que uma criança vive, quando ele é muito desfavorável, vai repercutir no comportamento dela na sala de aula. E quando ela não tem um modelo que ela possa se inspirar, fica muito mais difícil. Então, o professor passa a ser muito estratégico, né? Passa a ser muito estratégico para a mudança desse estudante, da mentalidade dele, né? Inclusive, considerando o assunto que Maíra discutiu agora, ao próprio mindset, né? Se é um professor que tem um mindset de crescimento, ele vai interferir positivamente para esse estudante, né? Se ele exercita. Então, veja, é um assunto, essa questão da resiliência, são muitas sutilezas que vão contando, sabe? E principalmente essa perspectiva mais positivada dos relacionamentos, que a gente não pode perder de vista, que o professor ele tem um papel muito estratégico, principalmente para as populações mais vulneráveis, que tem um ambiente desfavorável. Então, quanto mais traz-se a consciência, né, de que vocês que estão em sala de aula são esse modelo, eu sei que a responsabilidade é grande, mas é bom tomar essa consciência de que você pode inspirar. Eu mesma me inspirei muito em professores, eles eram referência, muitos deles, para escolher, inclusive, minha profissão. Então, é muito bom se sentir referência, porque a responsabilidade ela é grandiosa. E, ao mesmo tempo, é um poder extraordinário. Então, para Rick Hanson, essa questão da conexão, ela está localizada numa área do cérebro chamada neocórtex, e ela inclui lá, nos exames eles vão identificando, né, a expressão da linguagem, né, inclui a expressão da linguagem, o sentimento de compaixão, da empatia, da cumplicidade, sentimento de pertencimento. A criança e o adulto, ele precisa se sentir pertencente ao ambiente para que ele consiga desenvolver com fluidez a sua aprendizagem. E aí é muito estratégico também ele sentir que ele ou ela ele faz parte de uma rede de apoio, né? Existem atividades que fazem com que ele se sinta apoiado, encorajado, né? Essa rede de apoio funciona também, que aí essa Cristina Berdent, que eu falei para vocês, essa autora aqui, que ela é bem estratégica, ela vai trazendo justamente essas sutilezas, tanto da relação da mãe com os filhos e no contexto geral, o quanto essa rede de apoio ela faz diferença. Quando a criança tem pelo menos uma referência íntima de alguém que ela possa contar, isso já traz um ganho extraordinário. Então, eles trazem pesquisas tanto na Alemanha como no Havaí, nos Estados Unidos, mostrando que uma madrinha ou próprio professor, um tio, alguém de referência para filhos de doentes psiquiátricos e para filhos de presidiários, eles fizeram toda a diferença numa pesquisa que eles fizeram. Então, é bem interessante a gente também sentir que nós podemos ser essa pessoa, né, que encoraja, que também impõe limites e que acolhemos, né? Então, essa questão da cooperação, da compreensão e desse comportamento social positivo, entendendo que nenhum relacionamento ele é pleno, né? Todo relacionamento ele é sujeito a adversidades.
quanto mais intimidade a gente tem, mais a gente vai identificando defeito, né? E a gente tem a prática de julgar, de apontar. Então, mas aí a estratégia é justamente tomar consciência disso, porque, como eu falei, somos frutos de uma cultura, é uma cultura da opressão. Então, a gente traz isso na nossa Constituição. E entender que nós temos essa vulnerabilidade, olhando aqui a hora, essa vulnerabilidade, ela entender e reconhecer isso facilita para que a gente vá se apropriando de recursos para ir melhorando, né? Então, não é fácil ser empático, não é fácil ter compaixão pelo outro, porque nossa tendência é justamente para o egocentrismo, né? Piaget já fala, a psicanálise também fala isso, então é importante realmente tomar consciência disso. Então, para a gente ir conversando e concluindo, que atitudes podem facilitar relacionamentos saudáveis nos ambientes educativos? Ir pensando essa relação professor-aluno e o professor também no ambiente institucional. Vamos conversar mais, quem é que pode trazer uma concepção, uma percepção também, ou uma experiência? Eu acredito também que essa quebra de barreiras, sabe, esse formato não sei se muita gente acha que é errado dizer transferir conhecimentos, né? Mas esse momento de sala de aula, ele atualmente, na minha percepção, precisa ser ressignificado. Eu gosto muito dessa palavra de ressignificar. Sim. O processo educacional, sabe? O processo de educação, ele precisa tomar novos formatos, não nesse que a gente vem reproduzindo há mais de 200 anos, numa sala de aula com cadeiras enfileiradas, onde o professor ele tem o domínio total do conhecimento, sabe? Eu acredito que isso está sendo questionado no início de século, e acredito que o desenvolvimento da humanidade, ainda no século XXI, tende a transformar esse processo, onde a gente precisa valorizar os conhecimentos, os diversos tipos de conhecimento, não só aquela hierarquia de professor sabe e aluno não, sabe? Eu acredito que a gente precisa questionar isso. Só que é difícil para muitos docentes quando ele vem com uma formação dentro do curso formado para essa técnica, né? Que nós nos graduamos, fizemos mestrado, doutorado, para lecionar em salas de aula, né? E acreditar que quem tem a cultura vindo da universidade, ela predomina e tem o valor maior. Não é à toa que eu estou na extensão do campus em Areia, porque eu sou extremamente apaixonada pela extensão, desde o mestrado, desde a minha tese de dissertação de mestrado, quando a gente percebe o resultado dessa interação da academia com a comunidade, né? Escutando, dando voz àquela cultura do saber popular, porque nós temos a técnica científica, mas muitas vezes o conhecimento que o aluno traz para a sala de aula, muitas vezes a gente não dá espaço para que eles coloquem, né? Tem um valor enorme, né? Traz muito mais exemplos, até mesmo para os colegas alcançarem aquele assunto que precisa ser aplicado, e às vezes a gente tem um conhecimento técnico, tem um conhecimento acadêmico, mas o conhecimento de vivência, o conhecimento de mundo, isso aí a gente não tem, e quando escutamos nossos alunos, percebemos essa aplicação maior, e fica bem mais claro entre eles. Gracilene, que linda a sua participação,
porque é exatamente isso. Quando a gente fala de conexão, a gente tem que se aproximar da linguagem desse estudante. E o quanto a linguagem das áreas mais vulneráveis, como ela se distancia, né, da linguagem do professor. E muitas vezes, eu me lembro, eu fui educada no sítio, eu morei no sítio, e eu vim depois morar na cidade, e eu percebi meu vocabulário tão diferente do vocabulário do professor, dos colegas que moravam na cidade, e o quanto isso era um empecilho, né? Porque você vem com a cultura que ela não é reconhecida, que ela é justamente, como você destaca, ela é colocada como menor. E não existe cultura maior nem cultura menor. Existe uma cultura realmente sistemática, né, que a gente está buscando sempre, mas não quer dizer que ela seja superior. Essa cultura acadêmica, ela não é superior, ela é uma outra vertente de saber, de conhecimento, né, que traz, tem um nível mais alto, que exige mais raciocínio, né, toda uma lógica que tem uma sistemática, né, mas ela não pode ser percebida como superior. Ela é diferente. Então, quando o estudante ele sente que a linguagem dele ela é de menor, e a cultura também dele, isso é muito forte na nossa cultura, né, na nossa sociedade, isso compromete essa conexão e compromete o processo de aprendizagem. E aí, eu trago essa mensagem que eu peguei aqui de Ana Lívia, mas é de um livro que é muito interessante, esse livro aqui que vocês precisam também conhecer, que é sobre comunicação não violenta, do Marshall Rosenberg. Ele coloca aqui, por trás de todo comportamento inadequado, existe um sentimento e uma necessidade não atendidos, e o quanto isso é real, porque são essas minúcias e muitas outras que passam despercebidos no ambiente escolar, que comprometem a resiliência, o poder de superação, né, dos estudantes. Eu não sei se eu ainda posso prosseguir, mas eu tinha pensado numa dinâmica. Sim, aí primeiro colocando aqui rapidinho que quando os sentimentos, que nossas necessidades não estão sendo satisfeitas, nós temos uma sensação de privação e perturbação do corpo e da mente que ficam agitados, passando do estado de repouso para o modo reativo. Quando esse modo reativo está ativado, ele interfere em vários, altera o nosso sistema imunológico, hormonal, cardiovascular, digestivo, neurológico e a nossa energia psíquica. Então, olha a grande responsabilidade que a gente tem de estar apaziguando, de estar estabelecendo a cultura da paz no ambiente escolar, né? Essa segurança em várias dimensões, para que esse estudante ele possa sair desse modo reativo, entrar nesse modo mais de repouso. Então, tem dois perfis aqui que vocês identificam, um que está surtado e outro que está mais calmo. Então, esse perfil mais calmo, ele vai ter muito mais possibilidade de aprender, com muito mais fluidez, principalmente quando ele vem de um ambiente que, vamos dizer, em comunidades, que geralmente as carências são de muitas ordens, e o quanto o ambiente da escola precisa favorecer, pensar em estratégia para fazer com que esse estudante saia desse modo reativo e entre no modo de repouso. Então, pelo tempo, eu gostaria de fazer a dinâmica, mas pelo que eu estou percebendo, não vai dar. A ideia seria que a gente pensasse num personagem, né? Um personagem que tem muita vulnerabilidade, e entendendo que, para Martin Seligman e vários autores da psicologia positiva, como eu já falei, o nosso cérebro é plástico, é possível a superação, e mesmo que uma criança venha de um ambiente de máxima vulnerabilidade, é possível ser resgatada. Então, quando a gente traz isso como crença, a gente consegue fazer a diferença, sabe, no apoio, porque é sentir parte dessa rede de apoio, né, e salvar crianças que estão em situação desfavorável, trazer esse ambiente com satisfação, com segurança e com conexão. Então, minha gente, eu espero que eu tenha conseguido trazer minimamente a compreensão sobre a temática, desafiadoríssima para falar em meia hora, mas espero que vocês tenham compreendido. É um assunto realmente com muitas nuances. Mas eu já agradeço a atenção de todos vocês, a participação. Essa participação é que enriquece a nossa discussão, não fica só a voz dos autores, né? A gente traz para o nosso contexto, acho que é o que faz ter significado qualquer atividade. É quando a gente cruza o que os autores trazem e os sentidos que a gente já vem construindo no nosso ambiente da escola, que tem tudo a ver com o que Gracilene fala.
é a gente valorizar, né, essas diferentes concepções, seja dos vulneráveis e seja daqueles que têm maior condição. Então é isso. Muito obrigada. Estou aqui à disposição. Jo, nós agradecemos. Eu peço que você pare a apresentação para a gente ficar todo mundo, por favor, juntos. Jo, muito obrigada. Muito obrigada. Assim, que alegria. Só respostas positivas aí no chat, viu? Parabéns, obrigada por sua participação no nosso evento, pela palestra assim excelente que nos alerta, né, em transformarmos o nosso ambiente escolar em um lugar satisfatório. E é possível a gente buscar isso de forma consciente. E vamos dessa forma colher frutos, tanto os professores, frutos bons, né, tanto os professores quanto os alunos, né? Nós queremos agradecer. Sim, eu solicito que feche o áudio, por favor, Jo. Isso, obrigada. Gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta para a Jocileide. Estamos honrados em tê-las, com certeza. Então, gostaria imensamente de agradecer às duas participantes, às duas palestrantes da noite, né? Agradecer ao nosso produtor do evento, Anderson Barros, e também gostaria de agradecer a participação de todos e todas. E veja bem, gente, amanhã tem mais, tá? Amanhã nós teremos o nosso segundo dia de evento, se Deus permitir. O link é o mesmo, mas nós iremos começar às 21 horas, tá certo? Então, amanhã, nosso evento terá início às 21 horas. Teremos uma palestra, a previsão de término do evento é às 22 horas, tá? Então, o mesmo link, mas às 21 horas. E olha o tema de amanhã: saúde mental, minha tomada de decisão diária. Gente, é tudo que a gente precisa ouvir, né? Porque como mostram os memes, quem tem saúde mental hoje é luxo, né? Quem ostenta saúde mental é luxo. Então, como é que a gente pode decidir por preservar, cultivar a nossa saúde mental? Amanhã a gente vai saber, tá bom? E teremos a psicóloga Simone Cabral, a doutora Simone Cabral. Então, boa noite a todos e todas. Muito obrigada pela participação de vocês. Agradeço ao IFPB Campus Areia, agradeço aos estudantes, aos professores e também aos membros do NEP, do Núcleo de Educação Positiva do nosso IFPB. Um abraço. Boa noite, gente. Abraço, boa noite. Muito obrigada. Obrigada mesmo pelo convite, Sibéria. Estou muito honrada de estar fazendo parte desse evento tão bem organizado e agradecer a Anderson, que me foi muito atencioso comigo hoje, esclarecendo todas as minhas dúvidas. Então, um abraço em todos. Bom evento. Obrigada, Jo, eu que agradeço. Obrigada, Anderson, mais uma vez. Boa noite, pessoal. Amanhã tem mais, tá? Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, meu povo. Gratidão. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Nádia. Um abraço.